Tem coisa melhor que aroma de café fresquinho? Sabe outra coisa que é muito boa? Um bom papo com café fresquinho. E se a conversa for sobre vôlei, melhor ainda, né? A Melita acredita em nós também que o café tem o poder de despertar os nossos sentidos para viver o que mais amamos. E o vôlei aqui nos conecta, nos emociona, nos faz sentirmos intensos na mesma paixão. A Melita está presente no nosso esporte, na Superliga, na Copa Brasil, no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia e no time feminino do Minas Tênis Clube. A Melita vai estar conosco durante todo o ano, apoiando esse esporte que tanto amamos. Então você já sabe. A Melita é o café oficial do podcast Ataque e Defesa. Conheça mais os produtos da Melita na sua casa, apontando o celular neste QR Code que está aqui na tela, ou você pode clicar no link que está na descrição deste vídeo. Você usa o cupom ATAQUE10, tá certo? Vou tomar um colinho de café. Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Ataque e Defesa para a gente fazer uma resenha, para a gente falar das semifinais da Superliga Feminina, que vai começar já essa semana. Na terça-feira tem jogo, na quarta, depois na sexta-feira tem o segundo jogo. A gente vai falar tudo o que aconteceu nas quartas de final, perspectiva para essa grande, né, encontro aí de jogos importantes para a gente comentar. Tenho aqui minhas convidadas, você já está sabendo que elas fizeram uma resenha para mim aqui nas quartas de final, antes dos jogos começarem, e elas estão de volta. Coloca na tela aí as meninas, seja muito bem-vinda, Andréia, seja bem-vinda, Super Ângela. Vou dar um oi para a mais velha, tá? Que eu acho que é a Ângela, acho. Tudo bom, Super? Bom dia. Tudo bom? Bom dia, André, bom dia, Lê. E é uma beleza, né? A gente ter acima de 50 anos, mas está bem, podendo falar do esporte. Amo falar a idade que eu tenho. Ale, me considero, claro, né, experiente, mas jovem em espírito. Isso que é bom. Nossa, mas põe jovem nisso. A Ângela é quase. Como que fala? É o Benjamin Button. Cada vez que eu vejo ela, ela tá mais novinha. Fala, Dé, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Lê. Bom dia, Ângela. Tudo bem? Eu tô ali na faixa dos 40 mais. Tô indo. Acho que com um espírito um pouco mais velho que o da Ângela, mas isso desde novinha. Sempre fui um espírito mais velho, nunca fui uma super jovem. Isso é muito bom. Isso é muito bom, né? Esse negócio. Ah, não, eu tenho espírito de jovem. Ah, eu tenho espírito de velho. Minha avó dizia que esse negócio de espírito é coisa de velho. Ah, não, esse negócio de espírito aí, não interessa se é velho, se é novo, é coisa de velho. Ó, deixa eu falar aqui o serviço da Superliga Feminina, né, que vai começar agora, né? Ó, coloquei no lugar errado. Ah, não, coloquei certo. Nessa terça-feira, né, tem Minas e Osasco às 9 da noite. Depois, na sexta-feira, dia 18 de abril, Praia Clube e SESI Bauru. Depois tem a segunda rodada, evidentemente, né, a terceira rodada somente se necessária, também tem datas marcadas. Segunda rodada no dia 21 de abril, Osasco e Minas, né, o jogo daí em Osasco, comando de Osasco, e 22 de abril, SESI Bauru, em Bauru, contra o Praia Clube. Aí, se precisar do terceiro jogo, os dois confrontos estão marcados para o dia 25 de abril. Eu vou dar uma passada nos times, tá, meninas? Assim, para a gente começar a falar e depois falar dos confrontos, de como eles chegaram até a semifinal, né? O Osasco que passou pelo Flamengo, e a gente tava falando que ia ser um jogo, né, um confronto super difícil, a gente falou. Até me surpreendi pela maneira que o Osasco se comportou em quadra, né, Ângela? O que você achou desse confronto? Então, né, Ale, a gente teve aquela resenha e eu pensando aqui, né, nas nossas falas, o que a gente tinha colocado aqui, e um dos pontos que eu coloquei, até porque eu passei também por uma certa situação parecida, é a questão de um time ter ganhado, principalmente na primeira fase, que era o Flamengo, né, jogou muito bem, ganhou contra o time de Osasco e traz aquela sensação de déjà vu, né? Olha, a gente jogou bem, a gente conseguiu aplicar aquilo que foi colocado, mas no jogo o Osasco veio muito bem. Outra coisa que eu pontuei, mesmo que a Tiffany não era a titular naquele momento, era a Poliana, e aí fez a troca no início do primeiro set e ela conseguiu compor ali
o poderio de ataque junto com a Natália, e a Andrea falou assim, esplendidamente aqui sobre a Natália, a personalidade dela, que ela era fundamental. Então, o Osasco ele veio com tudo, muito focado, não deu chance. Exatamente foi isso, não deu chance para o time do Bernardinho realmente se esbolçar de alguma maneira. Então, foi um jogo incrível. Parabéns para o Luiz Omar, que conseguiu realmente fazer com que a equipe dele jogasse realmente refinada. O Osasco venceu as 2 partidas, a primeira 3-1 em Osasco e 3-0 no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho. Com uma, né, superioridade, né, nos números, assim, mas acho que a postura, né, não sofreu durante o confronto, né, Déia? Eu acho que a postura e principalmente o elenco, né? O time do Osasco tem um elenco muito forte, muito firme, muito experiente, né? Apesar de no turno e no retorno não ter feito boas partidas contra o time do Rio, quando precisou, quando falou não, agora que são elas foram superiores, né? A entrada da Tiffany, óbvio, vira uma chave gigantesca para o lado do time do Osasco, que faz com que o time engrene realmente, principalmente do time do Rio, que passou e como nós falamos aqui, acho que foi de todos os resultados, surpreendente, mas surpreendente pela forma que foi, e não surpreendente por o Osasco ter vencido. Tá? Eu até adianto que eu sigo com as minhas fichas, que a gente tem uma grande possibilidade aí de Osasco passar essa semi também. Já deu um spoiler, Não, eu já tinha, né, e continuo com as minhas fichas na mesa aí para o time paulista aqui. Isso que você falou, né, do Osasco passar não é surpresa, mas da maneira que, né, o confronto né, no placar, assim, realmente chamou a atenção. O Osasco vai pegar o Minas Tênis, que passou por Barueri nos 2 jogos de 3-1. A gente já imaginava que era assim, e era um jogo perigoso, né, Andy? Porque, assim, eu sempre digo isso, e escuto isso desde que eu era moleque. Tipo, eu era infante e ia fazer amistoso contra o Juvenil falava pra gente, ei, não deixa os moleques gritar não, que se gritar fica confusão, aí ninguém ganha. E é mais ou menos isso em todas as categorias. Como é um time muito jovem do Barueri, de repente engata ali uma quinta e ninguém segura mais. E no segundo jogo, principalmente, o time do Barueri deu uma canseira, deu um suador ali no Minas, que teve que buscar um resultado. Mas fez a sua obrigação, que era vencer o time do Barueri. A Déia fala sempre isso, né, Angela? Assim, o investimento, ela falou, né, na nossa resenha passada, o investimento, o nível dos jogadores, não é time para perder. Não perdeu, Angela. Realmente, é aquela coisa, né? A gente tem um time jovem, que tem aí como seu técnico o Vagão, que jogou, no meu modo de ver, jogou muito bem, né? Dei destaque ali a Luzia, que jogou bem. Assim, eu acho que todas as jogadoras jogaram bem, mas aí acaba tendo aquela questão, né, de mais experiência, a questão da pressão, enfim. Então, eu acho que eles fizeram assim um campeonato ótimo, isso a tendência é crescer, são jovens talentos aí que a gente vai ouvir falar muito, e o time fez a sua obrigação, que era jogar focado contra um time que era jovem, entendeu? E fazer a lição de casa, que era realmente levar essas 2 partidas, mesmo que foi 3-1, mas jogaram conforme tinha que ser feito, né, por uma equipe que tem um time tão forte quanto. E aí, Déia, o que você achou desse confronto? Aí, honestamente, eu achei dos confrontos mais bonitos que teve, né? Junto com o Fluminense e com o Bauru, o SAES Bauru, eu acho que foram, assim, dos confrontos mais bonitos, principalmente pelo peso de ser jogadoras extremamente jovens, né? A gente sabe que é o que a Ângela falou, nós vamos ouvir muito falar dessas meninas ainda, apesar do Minas ter ido lá, ter feito a lição de casa, tinha realmente que ganhar, mas as meninas, assim, eu até brinquei assim, caíram de pé, né? A gente viu aquele último set, o quarto set, dentro da casa do Bauru, de 29-31. A impressão que eu tinha assistindo de um lado aqui, né, da televisão, era assim, olha, o Minas está apertado, está tenso, precisa fechar,
E o Barueri está curtindo, está aproveitando. Olha, eu quero ficar mais um ponto, eu quero jogar mais uma, eu quero mais um set. E se eu jogar mais um set, eu quero jogar talvez mais um jogo. Então, por isso que eu digo que foi assim o confronto mais bonito que a gente teve, por todo o contexto que tem, né? De um time extremamente experiente e com uma obrigação de ganhar muito grande, contra um time jovem, um time de talento, né? E que está aproveitando e puxando já o que a Ale falou, né? Quando as novinhas começam a gritar, começam a se empolgar, é difícil você trazer elas de volta. Oh, peraí, que aqui tem experiência, aqui tem malandragem, aqui tem muita técnica, muita tática também, segura a onda aí nos gritos, né? E é difícil realmente jogar contra as novinhas. E o Minas deu uma penada ali, por isso que eu achei, assim, realmente dos confrontos o mais bonito que teve em todas as rodadas. Ah, que legal isso, assim, eu fico muito feliz, assim, de ver as jovens, né, aparecendo e jogando bem, né. Eu sempre conto essa história quando faço as entrevistas, tal, né. Eu acho que a Déia passou por isso, a Carol Gataz também passou por isso, assim, chegou um momento da carreira que elas falam assim: "Opa, eu preciso de uma força física diferente para conseguir jogar", né. E conseguiram, né. A Déia sofreu com contusões depois, mas quando ela focou numa forma física, foi a melhor atacante da Superliga, só, né, só. E a Carol conseguiu fazer isso, pena que se machucou, tal, mas ela viu num momento da carreira que falou: "Opa, eu tô avançando na idade, se eu não jogar com a força física também, né, porque sempre foi uma jogadora inteligente e tal, com qualidade técnica, isso vai fazer uma diferença". E E você eu citou fiquei bem, viu, Ale? Você citou bem sobre a questão da Carol Gataz, né? Que a é, gente está falando. E eu lembro da Carol na época do São Caetano, né? Era uma jogadora que já tinha uma estatura diferenciada, mas estava acima do peso, ainda não tinha aquela mentalidade. Uma vez que ela focou, e hoje você vê ela até com, né, já com os seus 40 anos, jogando assim uma qualidade maravilhosa. Então, realmente, é aquela coisa, né? Os jovens têm essa questão, né? Uma hora que foca, ninguém segura. muito legal. E daí, toda vez que eu vejo a Luzia, eu fico pensando, Odéia, nossa, o dia que essa menina pensar que ela tem que ter um braço quente, porque o bloqueio ela já tem, meu Deus, ninguém vai segurar, né? Vai Segura! fazer um coach com ela, não, Déia? Eu dava um rapidinho, assim, não precisa nem ser um coach, assim, vamos só contar um pouquinho da história de vida. Vamos sentar aqui, vamos bater um papo, deixa eu te contar umas coisas. Mas é muito interessante isso, Ale, porque é lógico, vivi também com jogadoras mais velhas que eu dentro de quadra, e a gente entendeu realmente que, olha, se o nosso físico não fosse excelente, a gente não seguiria na carreira. Porque as novinhas vêm correndo atrás com outra vitalidade, né? Então, isso era realmente muito importante. Consigo citar com facilidade duas jogadoras importantíssimas, tanto a Fofão quanto a Valeuska, né? Eram duas jogadoras assim, que eu vivi dentro de quadra no final da carreira, que o físico delas era muito mais importante até do que estar dentro da quadra para treinar um toque, uma manchete, uma defesa, um bloqueio, um ataque. Porque a gente sabe que, é óbvio, né? O relógio passa para todo mundo e isso pesa dentro da quadra. Nossa, muito legal. Eu tive a oportunidade de falar isso pra Val, né? A gente tem uma relação aqui no ataque e defesa com a Val, porque ela esteve com a gente um dia antes, né, de falecer. E o aquecimento da Val era uma das coisas mais bonitas que eu já vi em quadra, assim, era uma coisa incrível, assim, ela fazia separado, assim, os movimentos muito bonitos, enfim, e sempre realmente cuidou muito do físico para poder jogar com longevidade. Vamos falar do outro confronto de quartas de final, só pra gente, né, não ficar devendo ninguém aqui, que o Praia passou pelo Maringá, né, jogou em Maringá, a primeira fez 3-1, depois 3-0, jogando em Uberlândia. A gente até falou assim, o confronto mais tranquilo e tal. O Maringá fez uma baita Superliga, né, Ângelo? Assim, dá pra chamar a atenção, pela primeira vez entrou nos playoffs. Acho que é um processo mesmo que tem que passar. E aquele negócio, né? O Praia também, assim como o Minas, tinha obrigação, né, não podia cochilar e fez também o seu dever de casa. Eu vou falar simplesmente a frase que o técnico, né, falou para as meninas, que elas precisariam ter respeito e jogar e ganhar o jogo. Então, respeitar a equipe que dentro do seu elenco tem uma equipe mais forte, é você justamente jogar e não dar chance,
né, para outra equipe, mesmo de Maringá, de ter feito uma Superliga assim, espetacular, e como acho que foi até comentado aqui, é como se fosse um primeiro lugar para uma equipe que ainda não tinha entrado com as 8 equipes, né, para essas quartas de final. Então, para eles já foi um resultado excelente. E para o Praia, com certeza, era entrar e fazer a lição de casa muito bem feito, até para que eles pudessem ter tempo hábil de recuperar a sua equipe para esses confrontos finais. Porque o relaxamento, né, às vezes é até natural e inconsciente de uma equipe que tem uma distância técnica muito grande. Ele fala assim, a gente vai ganhar. A gente vai, não vou me forçar. Daí quando você vê, já era, assim. Então, essa chamada do Marcão, né, do Marcos Miranda para as atletas, tem que ser feita mesmo. É obrigação do técnico fazer. E apesar de ser uma obrigação do técnico, né, eu acho que todas elas lá dentro têm essa consciência, porque nós 3 aqui, os 3 são ex-atletas, os 3 trabalham com voleibol ainda e com o esporte. Nós sabemos que é o que a Ângela pôs, o maior respeito que o time grande tem que ter é chegar lá e fazer o seu trabalho, ponto, colocar as coisas dentro da mala e ir embora para casa, né? Ir lá e ganhar da maneira mais contundente que tem do seu adversário, foi isso que o Praia fez. Né, ao mesmo tempo, aproveitou para trazer jogadores de volta para dentro da liga. Né? A gente sabe que a Kuznetsova está super bem, tem os seus momentos, às vezes, de uma queda, mas é uma jogadora chata, uma jogadora muito importante dentro do time do Praia. A Catherine, que também vai entrando. A Reed, que dá umas escorregadas, não tem, às vezes, grandes apresentações, mas é uma jogadora estável. Né? Então, isso é importante. Eu acho que o playoff o time também usou para trazer um pouco de moral para algumas jogadoras, o que é importante, e colocar esse respeito em cima do adversário. Né? E sem esquecer da última partida que o time do Praia acabou fazendo com o Abel Moda, que até então era o último da classificação, né? E pacou ali num 3-2, teve um problema com a Carol. Então, você entrar e fazer a sua lição de casa com respeito e com firmeza, você passa 2 coisas para o adversário. Isso que, olha, não, eu sou superior, fui lá, ganhei, pronto, acabou. E outra é a questão da lesão. Né? Quando a gente entra muito focado, muito atento, né, e passando poucas situações de pressão, né? Não deixando que o time nos pressione, a gente tem menos lesão. Tanto que a gente às vezes até falava, olha, final de treino, não acaba o treino, não relaxa, não desliga, porque é a hora que a lesão vem. Né? Então é importante também, era um momento muito importante, playoff, né? Você não podia se dar ao luxo de perder mais ninguém, afinal de contas, perdeu uma jogadora muito importante de peso, que era a Carol. E também acho que passa muito, né? Como esse time chegou nas. É claro que a gente fala assim, é outro campeonato, a semifinal outro campeonato, a final outro campeonato, a quarta de final outro campeonato. Mas fica a impressão, né? Se você joga muito bem a quarta de final, né, causa um impacto no seu próximo adversário. Elas vieram com tudo lá para cima, né? E é isso que acontece, porque vão pegar o último jogo lá para analisar, os 2 últimos, vão pegar esse confronto para ver como esse time rendeu. Falar agora do último confronto, que eu acho que para mim foi o mais legal, né? A Déia falou do mais bonito, que foi Barueri e Minas, né? Mas para mim foi o mais legal porque foram 3 jogos, assim, com um Maracanãzinho lotado no último, que foi o Fluminense e SESI Bauru. E, Déia, eu vou começar com você agora, porque você falou muito assim, se a Dani Lin jogar, você falou isso na nossa última resenha, e eu vou voltar no tempo até, porque eu achei que ela não fosse jogar, que ela não teria condições, e jogou, e tá jogando, e vai jogar, enfim, que bom, né, que legal que ela tá super bem, mas o que ela jogou no primeiro jogo foi um negócio assim, foi uma das melhores apresentações que eu vi da Dani nos últimos, sei lá, desde Londres, assim. Ela jogou numa segurança e numa confiança e numa alegria, que já é normal dela, assim, mas numa alegria, acho que ela tava com tanto prazer de jogar que encheu os olhos, Déia. Foi exatamente, Ale. E você sabe que quando o time foi escalado, na verdade, ele nem tinha sido escalado, mas ela estava em quadra, aquecendo, eu fiz um stories e falei assim, ela tá de volta. E quando eu coloco meio que, olha, ela tá de volta, assim, as coisas não vão ser, né, como eu tinha meio que assim, eu já tinha previsto aqui que as coisas não seriam fáceis pro lado do time do Fluminense, caso a Dani Lins estivesse em quadra.
E exatamente naquele dia foi o que você falou, ela fez praticamente a apresentação da vida, né? Com toda, acho que ela usou tudo que ela trouxe de uma vida inteira nas costas, de bagagem, de experiência, de ter passado, sim, por uma cirurgia que é invasiva, né? Em tão pouco tempo, se recuperar para entrar num momento importante. Isso significa o quê? Que olha o tamanho da doação da jogadora, né? E dentro desse confronto, a gente tem pelo menos aí, assim, bem colocados, três jogadoras que jogaram numa superação absurda, né? A Dani, que para mim foi, né, o ponto de desequilíbrio. Quem seria o ponto de desequilíbrio para o lado do Fluminense? Era a Ariane, realmente foi, mas num contexto geral, né, o time do SESI ainda era mais, não mais time, mas com atacantes mais firmes em todas as posições. Né? O time do SESI tinha a Ariane como braço pesado, mas como braço pesado, nas outras posições ainda faltou um pouquinho, né? As meninas são muito habilidosas, passam muito bem, tem muita técnica, mas ao mesmo tempo o braço pesado e a maior pontuadora da Superliga é a Ariane, então é óbvio que ia ficar nas costas dela. Mas a gente teve, então, a superação da Dani, da Leia e da Pri Heltz. Então, para mim, ali foram três destaques e exemplos importantes do que um atleta faz, né, para a sua profissão, para o seu time, sabendo do tamanho da importância que cada uma dessas peças são para a sua equipe. E ainda, óbvio, trago para o lado mulher, né, tudo que essas mulheres, como gênero, superaram para estar ali e apoiar, ajudar, e é lógico, né, para o lado da Dani, né, levar, e da Leia levar o time também para a semifinal. É muito legal isso, e acho que isso contamina, né, pro restante do time, né? Nossa, a menina tava com uma cirurgia, ela tirou um nódulo e tá aqui jogando, opa, melhor eu correr. Nossa, esse barrigão aí, a menina tá caindo na quadra aí pra buscar essa bola, como é... Pô, perdeu o pai e tá aqui defendendo todas as bolas, como é que pode? Né, Ângela? A gente precisa de referência, mas no esporte muito assim, alguém que nos motive, né? E tinha um técnico meu que falava assim, às vezes até um chute na bunda te coloca para frente, né? Você encontra motivação no que você vai fazer. Às vezes na dor você encontra motivação, né, no seu estado, né? Na Pri que não tava jogando por ela, né? Achei muito legal que era no X, né? No antigo Twitter, né? Numa postagem, o menino perguntou assim, mas tá liberado jogar assim? Aí responderam, sim, o médico liberou, né, falando da Priódise. Não, tô falando do estado de saúde dela, não, tô falando que estão jogando com um a mais, estão jogando com 7, né, na quadra. Né? Foi um baita confronto, né, Ângela? Olha, eu acho que a primeira coisa, eu acho que a gente poderia pontuar aqui, justamente foi o primeiro jogo, que até então se dizia que a Dani Lins não estaria, né, como titular jogando, e a gente comentou aqui que a segunda levantadora não era uma jogadora que estava sendo tão usada tanto quanto, então ficou aquela expectativa, e quando a Dani entrou, eu acho que isso deu um impacto em cima do time do Fluminense. Então esse eu acho que foi o ponto, tanto que elas jogaram, elas não viram bola. Né? Jogaram muito bem, a Costa jogou bem, a Cassiele jogou bem, todas as meninas jogaram bem. No segundo jogo, já veio uma reação muito firme do time do Fluminense em relação a Ariane, que um ataque, né, como o André realmente colocou aqui, sendo um destaque. Então, automaticamente, os times vão estudando as possibilidades. E nesse último jogo, a Dani brincou com a bola. Ela brincou com a bola, principalmente no final do quarto set, distribuindo assim, olha, eu vou colocar para essa, vou colocar para aquela, assim, não tendo uma única atleta, ao contrário do time do Fluminense, que se viu sem opção para a Brieldes levantar. Por quê? Porque quem estava colocando no chão era a Ariane. E quando ela começou a cansar, porque uma jogadora, quando há uma distribuição homogênea, fica muito mais fácil e fica difícil para o outro time também não conseguir fazer uma boa marcação.
Outro ponto que eu acho que eu vou colocar aqui dessa partida foi a atuação da Leia, que foi um monstro no fundo de quadra, entendeu? Uma personalidade ao ponto de muitas vezes chegar, entrar ali na linha dos 3 para passar ou para levantar. Então, acho que o time, acho que num todo jogou muito bem, né? A Dani, como eu falei, ela brincou na distribuição de bola para a equipe e vem com o time com tudo, entendeu? Para essa final, aí, quer dizer, essa semifinal. Então, acredito que vai ser 2 confrontos muito... primeiro, é um espetáculo para todo mundo, isso que a gente espera, entendeu? E ver como as equipes elas vão conseguir, taticamente, tentar paralisar de alguma maneira, né, esse poderio ofensivo em relação ao ataque e esse poderio defensivo que muitas equipes apresentaram aí nessas quartas de final. Então vou começar por ordem cronológica para a gente falar da semi. Né? Minas e Osasco jogam nessa terça-feira, às 9. O que é? Não ouvi. Não, eu falei assim, o Ale veio com esse tema, né? Cronológico, idade. Hoje esse é o tema. Foi ordem alfabética na última, né? Foi ordem alfabética. Agora eu tô. Vai ver, a idade tá chegando para mim, eu tô pensando assim agora, pelo tempo. Vou começar pela Super, para a gente falar desse confronto, que o primeiro jogo vai ser em Minas e Osasco. O quanto o fator casa nesse confronto, né? Jogar em Minas e jogar em Osasco podem fazer diferença para um ou para outro, Ângelo? Bom, vamos pensar aí que tanto o Luiz Omar como o próprio técnico do Minas, né? O Nicola Negro, eles optaram em fazer o primeiro jogo em casa. Eu vejo pelo Minas, né, a questão de você realmente ter a equipe focada, ter a equipe com a torcida, né, aquele 7º jogador trazendo a inspiração, trazendo a força, trazendo a superação, resiliência, até porque, né, ao longo aí, principalmente na reta final da classificação, eles deram uma escorregada. Então, esse fator casa, ele é muito importante para a equipe, dependendo da fase que ela se apresenta. Então, eu acho que para o Minas e para as atletas que têm, né, as duas torcidas, elas são muito fortes. Eu já joguei no Minas e é maravilhoso jogar dentro do Minas. Eu já joguei por Osasco e é maravilhoso jogar dentro de Osasco. Então, esse fator, eu acho que é um diferencial. Então, vamos ver como que a equipe do Minas vai ter esse fator positivo para elas, entendeu? Até porque a Kizzy, numa entrevista até com a Érica Coimbra, né, que é aqui do canal, ela falou que para elas a questão emocional, mental, era muito importante eles fazerem aqueles 2 jogos irem bem. Então, entendo, e até eu tinha colocado aqui, que esse fator emocional nessa reta final era algo que as atletas precisariam ter domínio, entendeu? Sobre a pressão para justamente nessas finais a gente vai ter o jogo final dentro do ginásio do Ibirapuera, então você imagine com tantos torcedores essa pressão, apesar de ser um campo neutro, mas de qualquer jeito isso já é algo para se pensar e trabalhar. Então eu estou aqui na expectativa também para ver como que vai ser a atuação dessas duas equipes e no caso do Minas sendo essa primeira partida em casa. Eu falando muito de fator casa, né? É muito mais pela pressão do ginásio que eu estava querendo saber, né, daí, porque o ginásio do Minas é muito grande, né? Ele é alto, é diferente, assim. E o de Osasco, ele é mais em cima, tem aquela cara de caldeirão, assim. E aí, né, pensando mais para frente, que a Ângela lembrou bem, né, no jogo único, num estádio que seria, né, neutro, imparcial, né? Acho que neutro, né? Se Osasco jogar, vai jogar praticamente em casa, porque joga em São Paulo. Sim. Enfim.
mas é um ginásio ainda maior. Só que né, esse jogo é para jogador experiente, né, daí, assim, é para quem que conhece, vive esse clima de decisão, de conquista, de dificuldade, fazer a diferença em quadra, né? São duas casas muito fortes, né, Ale? Tanto o Minas quanto o Osasco, é o que você falou, né? O Osasco tem aquela sensação de caldeirão, mas o Minas é um absurdo também, né? Cabe mais gente até no Minas, então o negócio fica mais pegado, né? Tenho certeza que vão sair ônibus aqui de São Paulo, de Osasco, para ir assistir esse jogo lá. Então, o Osasco não vai sozinho. Acredito que vai ter torcedor lá também. É lógico que tem os torcedores mineiros que também torcem para o Osasco, com certeza, né? Tem um ou outro mineiro ali que ainda tem uma torcida para cá. Mas, como a gente está falando aqui de lado mental, a gente sabe que tem jogadoras que crescem absurdamente dentro da pressão, e principalmente da pressão contra, né? Então, peraí, eu vou jogar dentro do Minas, eu sou outra pessoa, né? E uma dessas jogadoras é a Natália, é uma jogadora que cresce muito, né? Dentro de... Tanto que ela cresceu dentro do playoff, lógico, uma jogadora um pouco mais constante, uma jogadora que rende muito bem dentro das situações e dentro da pressão vai render mais ainda, minha visão. Ao mesmo tempo, a gente tem o contrário com a Thaísa, por exemplo, que também é uma jogadora que se inflama muito, né? Eu acho que a Ângela lembra melhor do que eu, né, das cubanas, né? Que quando fala, não vai cutucar a cubana, e quando uma começa a cutuca daqui, cutuca de lá, vira um fogo no parquinho, e dos dois lados. Então, eu acho, assim, jogo totalmente em aberto, né? Eu acho que as duas semifinais, inclusive, super abertas, e o fator casa pode pesar? Pode, mas a gente também sabe que tem aí pelo menos duas atletas dentro de cada uma das equipes que crescem muito quando tem uma pressão contra. Eu vou Quem aproveitar são? aqui antes, Ale. Fala, Ale. Eu vou falar uma coisa Não, aqui para que me daí veio. falar. Você falou duas. Uma você falou a Natália, outra a Thaísa, quais as outras duas? Não, essas duas, quando elas estão... Uma de cada lado. Ai, uma de beleza. cada lado. São jogadores, para mim, jogadores importantes que crescem na pressão contra. Fala, Super. Vou aproveitar a questão de quadra. Nós, quando fomos para a final contra o time de Osasco, na época, era o Zé Roberto Guimarães, que era técnico, né? Tinha ali a Virna, a Paula Pequeno, entre outras jogadoras, e do nosso lado tinha ali, né, o nosso sexteto, Pirvi, Fofão, Érica Coimbra, a Elisângela, eu jogando e tal. E nós jogamos o nosso primeiro jogo, a gente tinha mando de quadra, o nosso primeiro jogo foi dentro... não, foi fora, foi em Osasco, a gente tinha optado para fazer o primeiro jogo, nós perdemos, tá? No segundo jogo, nós estávamos perdendo, e foi um jogo de virada. Então, essa questão de casa, do jogo em casa, realmente, às vezes, realmente faz a diferença para a equipe, e você tendo, né, o sétimo jogador, que é a torcida a favor. Então, foi através da torcida do Minas, que sempre foi assim, espetacular, fazer esse papel fundamental. Então, realmente, o fator casa faz com que as jogadoras cresçam muito no modo de jogar, na atuação, a questão da pressão também de fazer uma boa atuação dentro da sua casa. Então, vamos dizer assim que, entre parênteses, tem um favorecimento em relação ao Minas para essa primeira partida. Deixa eu fazer um crossover aqui com o futebol, porque os jogadores de futebol, né, do masculino, do futebol principalmente, dizem que o fator casa, ele é muito mais importante para quem joga em casa, não para quem é visitante. O jogador de futebol fala assim, tô jogando na casa do adversário lá, para mim tanto faz, os caras vão me xingar mesmo, não tô nem aí. Mas é pior quando a sua própria torcida se volta contra o time. Que daí que né, além de dar aquele ânimo jogar em casa, mas quando se volta é muito mais negativo do que ser negativo fora de casa. Concorda com esse pensamento, Déia? Concordo, faz todo sentido, e principalmente hoje em dia.
A gente entende e vê o tanto que os torcedores se inflamam com qualquer situação. E eles têm, óbvio, jogadoras de preferência, jogadoras que não são da sua preferência, jogadoras que eles já entram e falam assim, putz, a Andréia, meu Deus, a Andréia tá fazendo uma péssima Superliga. Vai errar um passe? E eu falava, puta merda, sorry. Tinha que ser na Andréia. Pode dar. Tinha que ser em cima dela, entendeu? O que eu quero dizer é assim, quando vem o tal do rei, né? Ele também vai para o ginásio. Ele não está só no Instagram, ele não está só no post, ele não tá só, ele está lá dentro do ginásio. E pode sim acontecer. E se acontece, você pega a tua jogadora e coloca ela no buraco, pode jogar a terra em cima e colocar uma cruz, porque daí nem você está ajudando o seu próprio time. É brabo, né? Isso aí é muito complicado, porque chega a ser triste, né? Porque é isso que a André falou, te puxa pra baixo de uma força, né? Mas você não tá aqui pra torcer pra mim? Não, não tô, porque você tá errando muito, eu já sei que você erra, você já é assim, se você não tivesse aqui, nós ganharíamos. E vira uma confusão mental muito grande. Ângela, eu não vou perguntar quem passa para a final, tá? Mas amanhã o Minas é favorito, ou um pouquinho mais favorito por jogar em casa? Bom, se a gente for ver pelos confrontos das duas equipes, principalmente na fase de classificação, o Minas saiu na frente mesmo sendo um 3-2, tá? Então, eu acredito que vai ser um jogo bem apertado para ambas equipes e vai sair melhor quem conseguir colocar taticamente. Uma das coisas que o Luiz Omar ele pontuou que a equipe não estava funcionando muito bem, principalmente no jogo contra o Flamengo, era a questão do saque. O saque não estava sendo tão agressivo, tanto que o Flamengo estava conseguindo jogar com a bola na mão, entendeu? Em relação a passe. Então, acho que é um dos fundamentos que ele vai trabalhar muito, porque, como eu mesmo comentei aqui, o poderio ofensivo de ataque do Minas é muito forte. A gente tem uma Penha, a gente tem uma Kise. A própria Thaísa, apesar que muitas vezes ela não recebe bola, né, consecutivamente, mas é uma jogadora muito agressiva no que tange a questão do ataque. Então, isso é uma preocupação, com certeza, para o Luiz Omar, que vai ter que vir sacando muito bem. E, de contrapartida, né, o time do Minas, que eu já comentei aqui, ele tem esse favor positivo, que é estar jogando dentro de casa, e justamente para confirmar, né, essa possibilidade de estar levando esse primeiro jogo da partida a favor. Então, eu acho que vai ser um jogo muito difícil. Hoje, eu não colocaria, falar assim, poxa, olha, o Minas vai levar, ou o Osasco vai levar. Eu acho que vai ser um jogo que a gente vai ter que ver estrategicamente como as duas equipes vão conseguir desempenhar dentro do jogo e performar com as suas melhores atacantes, né? De um lado a gente tem Tiffany, Natália, do outro lado a gente tem a Penha, tem a Kiss, que também está ali, né? Quase beirando, não sei se vai alcançar a Ariana nos 500 pontos, tal, mas é uma jogadora muito forte, que está vindo muito bem. Então a gente vai precisar assistir esse joguinho e eu vou ficar igual a André da última vez, eu não vou pitar. Vocês estão muito comentarista profissional, ficando muito em cima do muro para falar resultado. Mas eu entendo. Fala, Deia, fala. Série longa e jogo jogado. Não vejo surpresa para nenhum resultado. Tanto para Minas quanto para Osasco, 2 times grandes, 2 times de camisa, 2 times com chances de estarem na final. Só falando na parte técnica, né, do jogo, e eu acho assim que Osasco depende muito menos do seu passe para poder fazer um bom jogo, porque tem extremas fortes, né? E extremas fortes estando bem, não é tanto problema. E o Minas depende um pouquinho mais do passe, até para colocar centrais, principalmente a Thaísa no jogo, mas principalmente que jogam com bola de velocidade, né? Tanto aqui se joga uma bola de velocidade, né? As meninas, quando na ponta, também jogam uma bola mais curta e mais rápida. Talvez o Osasco, se sacar melhor, pode ter essa vantagem. E o time do Minas precisa tocar na bola do bloqueio, não precisa nem fazer ponto de bloqueio, né? Eu sempre digo isso, assim, às vezes central, tocou em quantas bolas, quantos contra-ataques foram importantes. Só para finalizar, o Nicola, Ângela, ele disse que não vai continuar no Minas.
né? Então ele vive uma contagem regressiva. Será que esse vai ser meu último jogo? Será que vai ser o meu último confronto? Eu não sei, assim, né, a gente estava falando há pouco assim sobre fatores externos para motivar um elenco e tal. Pode servir como fator assim para o Minas entrar mais aguerrido, tal, assim, vamos entregar essa despedida para ele com uma vitória, com uma conquista, tal. E isso pode fazer diferença em quadra? Acho que tudo é favorável, apesar que na temporada passada também ele se falava de não ficar para essa próxima temporada, se eu não me engano. Eu já tinha ouvido falar a respeito disso, tanto que uma das questões era que talvez o Paulo Coco fosse para o time do Minas. Né? Então, não sei se isso, né, era alguma coisa realmente pontual ou, no caso, né, ele está usando a mesma tática. Enfim, eu acho que, independente do técnico ou não, eu acho que o Minas tem time suficiente e atletas que já foram para várias finais a ponto de esse ser um gatilho para ser uma motivação a mais. Eu acho que talvez não, entendeu? Então, vamos ver aí como que as meninas vão entrar. E no caso do Nicola, eu acho que cada vez mais, eu acho que ele é um técnico também bem agressivo, né? Tenta realmente e busca das suas atletas o limite, entendeu? Então, ele vai ser uma pessoa mais, né? São características diferentes, né? Luiz Omar, ele é mais tranquilo, mais passivo, é claro, né, contundente quando tem que ser, mas ao contrário do Nicola, ele é mais agressivo, né? Ele tem até um pouco das características de um Bernardinho, que eu achei até muito engraçado isso, porque o Bernardinho até comentou que ele não podia ser tão agressivo porque eram jogadoras jovens. Tinha jogadoras jovens ali. Já o Nicola, não, ele tem jogadoras experientes, então ele pode usar dessa tática ou dessa técnica para poder tirar um pouco mais das suas atletas. Legal. Bom, vamos passar aqui de confronto, né? Então você acompanha esse jogo de Minas e Osasco, né? No Sport TV vai passar nessa terça-feira às 9 horas da noite. E daí na sexta-feira, no dia 18, começa o confronto entre Praia Clube e SESI Bauru. Primeiro jogo em Uberlândia. Uberlândia é Caldeirão, dona Andréia? É sim. E assim, as 4 casas, eu até ia começar falando sobre isso, né? Tanto Minas, quanto Osasco, quanto SESI, quanto Praia, eu acho que são times que carregam torcedores para qualquer lugar que eles vão, entendeu? E principalmente quando você está dentro do seu estado, do seu local, da sua casa, do seu ginásio. As pessoas são realmente envolvidas, né? E outra, né? Você ainda pensa em Uberlândia. Uberlândia não é uma cidade grande, né? É uma cidade onde as pessoas realmente aproveitam como um quê de entretenimento. Né? Então não vai só aquela pessoa que é o vôlei fervoroso, que está lá o tempo todo. Não, também vai a galera que está envolvida com o clube, que olha, não, vamos assistir um jogo, é um jogo importante da equipe. Então tem várias vertentes dentro do próprio Praia, né? Então isso traz como vantagem ou desvantagem, também é vantagem para o lado do time do Praia. E quando a gente fala casa, né, a gente não pode só pensar no que vem de externo, né? No que eu digo de externo, assim, o torcedor. O ambiente. Quando eu quero dizer o ambiente, eu quero dizer o ginásio, a estrutura física do espaço, as referências. Por mais que todas nós já tenhamos jogado em todos esses ginásios, né? As meninas já tenham passado muito pelo Minas, pelo Osasco, pelo SESI, a questão da referência, e principalmente você, Ale, que era levantador, você sabe que essa história da referência é importante também, né? E isso é até um ponto a se pensar quando a gente entra falando, né, de final. Que o Ibirapuera, por exemplo, é uma referência completamente diferente do que qualquer outro dos ginásios que essas meninas tenham jogado, a não ser uma Maracanã. Oh, ajuda aí, gente. Maracanãzinho. Maracanãzinho. Travou. Então, é importante? Faz diferença? Faz a diferença em cima do torcedor, como faz a diferença também na estrutura física do espaço. Legal. Só para exemplificar, né, assim, a questão da referência é muito em relação à profundidade, né? Você vai sacar e como o ginásio,
quanto maior o ginásio, dá a impressão, nos primeiros momentos, que você tem que fazer mais força para sacar. E é errado, né? Não tem isso. E você perde a referência de altura de rede, né? Do tamanho de quadra, do espaço. Até porque, não sei, isso, eu tô falando assim de empiricamente, né? A questão do. Parece que tem mais ar envolvido no negócio, e parece que a bola anda numa velocidade diferente. E para levantar a profundidade, né? Tá aqui a antena, só que você enxerga a arquibancada que tá a 10 metros ali, 20 metros dali, numa altura de teto e tal. Iluminação, uma coisa que muda muito, né? Quando no ginásio maior, a iluminação ela vem mais de cima, é muito mais para onde você olha, onde tá a bola. Então precisa de uma adaptação muito grande. Mas no caso de Uberlândia e o SESI Bauru, eu nunca fui no ginásio do SESI Bauru, onde joga lá. Não sei se é tão grande assim, mas o Uberlândia é pequenininho. Enfim, mas eu perguntei isso, até puxado, né, Angela? Porque no masculino tá tendo confronto entre Praia e SESI Bauru também, e o ginásio do Uberlândia tava vazio praticamente. Assim, tinha alguns torcedores, mas não se compara no número de torcedores do vôlei feminino. Então, o vôlei feminino é o carro-chefe lá em Uberlândia. Imagino que vai ter gente saindo pelo ladrão na sexta-feira lá. Até porque o ginásio é pequeno. Se a gente for pensar para comportar o tanto de torcedores, provavelmente eles devem colocar um telão fora do ginásio, justamente para o pessoal estar acompanhando. E realmente jogar dentro do Praia é difícil. Eu não me recordo, gente, na minha trajetória de ter ganhado um jogo dentro do Praia. Não me lembro. A torcida, ela fica em cima, entendeu? Realmente ali é um caldeirão. Gostoso de jogar? Gostoso, mas difícil de você conseguir ganhar dentro da casa do Praia. E nesse confronto, Déia, você falou assim, né, Minas e Osasco, você citou a Thaís e a Natália, que crescem em momentos complicados, decisivos, jogos importantes. Nesse confronto entre SESI e Praia, quem são essas atletas? Que crescem, eu acho que um embate legal aí vão ser as duas levantadoras. Eu vejo Macris e Dani Lins aí, Macris e Dani, é um embate. Lógico, tem todas as atacantes, mas eu digo que nesse sentido de montagem de estrutura de jogo, de quem vai atacar o tático, né? A parte tática, a parte do momento, de entender, são duas levantadoras super experientes, né? Duas levantadoras com um know-how gigantesco, então eu acho que vai pesar bastante aí o momento com as duas, embora as duas joguem diferente. Né? A Macris, uma jogadora de bolas muito rápidas, precisa de um passe bom, precisa de um passe na mão. As meninas, com a Dani no SESI, já tem uma possibilidade um pouco maior de uma ou outra atacante de extremidade de bolas um pouco mais altas. Então, quando você pega a Lorene, quando você pega a Costa, que é uma jogadora que está muito bem nesse momento, consegue trabalhar melhor uma bola mais alta. Né? E eu acho que o confronto vai ser pensando nas mãos aí, né? Nas quatro mãos. A Dani e a Macris em quadra. E são estilos diferentes, né? A Macris joga com uma velocidade, mas a Dani, nos jogos que eu tenho visto, ela tem arriscado bastante também. O passe B já tá virando A para ela. De vez em quando, se ela se bobear, ela arrisca também com a central, né, Ângelo? Ela é ousada e já tem experiência, maturidade para isso, justamente. Entendeu? Então, como eu falei, né, ela está conseguindo brincar com as suas jogadoras e pegar o melhor momento de cada um ali e de certa maneira essas jogadoras, essas atacantes, elas têm confirmado, entendeu? Pontuado. Então fica fácil para a levantadora também fazer essa distribuição. Mas eu acho que o que vai pegar mesmo vai ser a questão de como as suas atacantes elas vão estar atuando, porque que nem o time do Praia, ele tem várias trocas. E trocas com um diferencial. Já o time de de Bauru, ele não tem tantas trocas assim. A Lorena entrou, né? A Lorena entrou ao último jogo, tal, ainda vindo um pouco acanhada, né? Virando, apontando o nariz, atacando, sem muito ainda gestos de tirada. Ela tem um ataque forte, ela tem um bloqueio forte, né? Entrou no lugar da Bruna Moraes. Então, eu vejo que, independente das levantadoras que a gente sabe que vão estar em excelência em relação à distribuição, eu acho que
o ponto principal vai ser como que essas atacantes realmente elas vão atuar e vão confirmar em relação à pontuação. Entendeu? A Costa veio jogando muito bem, primeiro jogo, segundo jogo nem tanto, mas no terceiro jogo, junto com a KCL, jogaram muito bem, tal. Tem o time do Praia, que tem essa mudança entre a Monique, né, e a outra oposta. Enfim, tem a Pri Souza, ele tem umas trocas importantes. Já o time de Bauru eu não vejo tanto assim. Então, as jogadoras precisam estar muito bem para que, se as trocas forem, vão ser muito pontuais, né? Bruna Moraes com a Lorene, no máximo ali uma ou outra, ou no caso do Praia, tendo aí um quartel ali, um Marcão podendo, né, fazer ali várias mudanças, coisas que, como eu coloquei aqui já, Bauru não tem tanta opção. Assim como o Minas, né, daí eu falei do Nicola para Ângela, o Marcão parece que deve ser a última temporada, não deve renovar com o Praia. Funciona esse pensamento assim, poxa, né? E todo mundo diz isso, né? Não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar com o Marcos Miranda, mas que é um cara muito legal, que as meninas gostam e tal. Virar assim, ó, vamos jogar por ele, vamos fazer por ele. Tem isso? Tem, mas eu não vejo como diferencial. Tá? E até porque é uma fase que, querendo ou não, né, acho que o Nicola está um pouco mais escancarado, mas que se trabalha muito em especulação de jogador que vai para cá, o balanço todo do mercado. Só que, ao mesmo tempo, é um momento que as jogadoras não têm que estar focadas nisso, não tem que estar pensando no que vai acontecer depois, quem vai entrar, quem vai sair, se eu vou ficar, ou se eu vou embora, se o técnico vai ficar, ou se o técnico vai embora. O que é importante é o que está acontecendo agora. Né? É o meu presente, é o meu jogo, é o meu futuro ainda dentro dessa liga. Não é o que eu vou fazer ou quem vai estar no meu comando no ano que vem. A ideia do mental hoje em dia, né, que hoje se trabalha muito, estar no presente, né, estar aqui. Eu não tenho que estar 2, 3 meses para frente que não está acontecendo. E isso, eu acho que até um entendimento que muitos jogadores já estão tendo, né, que a gente fala do jogar o ponto, né, é estar lá dentro do ponto. Então, o presente é o que é mais importante. Pode sim ter olha, aquela jogadora que tem um pouco mais de afinidade, o time realmente tem essa conexão maior com o técnico, olha, vamos fazer por ele, mas eu acho difícil até ser colocado dentro de uma preleção, olha, vamos jogar por ele. Eu acredito que isso não aconteceria. Uhum. As líberos, né? As líberos para esse confronto, Ângela. Né? A gente viu uma Leia brilhando muito aí, né? No último jogo e tal. Cara, eu acho assim, repetir uma atuação como a Leia fez, né, no último jogo contra o Fluminense, pode ser um fator desequilibrante para a equipe do SESI Bauru, pensando nesse contexto, assim. E, Ale, você pontuou uma coisa que eu fui atrás justamente para ver essa questão em relação à performance das líberos, né? A gente tem ali, mesmo a Leia estando em terceiro lugar no ranking, né? A gente tem uma Camila Bright, né, em primeiro lugar, com um ótimo percentual. Aí vem a Leia, né, em terceiro lugar. Só que, como eu comentei aqui, ela foi um monstro. E sobre uma pressão dentro do Maracanãzinho, que era uma coisa assim, parecia que o Maracanãzinho vinha abaixo, mas ela estava lá, ela se fez presente, e eu acho isso a diferença quando você tem, principalmente para suas atacantes de extremidade, alguém que realmente se apresente, né? A gente teve aí grandes líberos que hoje em dia, né, são comentaristas que atuam. Uma delas também tinha sido a Arlene, se a gente for pensar, e a Arlene terminou a sua carreira dentro lá de Bauru e hoje em dia atua lá
com as categorias de base. Então, isso para mim é primordial. Quando a gente tem uma líbero, entendeu? Que tem liderança, que tem presença, que se apresenta, entendeu? Em todos os momentos, é um diferencial até mesmo para essa questão da linha de passe, entendeu? E o sistema defensivo, porque ela plantou ali numa diagonal. Cara, a bola não caía. E vinha pedrada e ela estava ali, e isso foi desestabilizando o time adversário. Então, eu acho que também um ponto aí que a gente poderia destacar é justamente essa questão, que Bauru ele já veio numa pressão dentro do Maracanãzinho, mesmo talvez jogando dentro do Praia, que é difícil, entendeu? Então, eles também vão ter esse diferencial entre as jogadoras. No caso, né, a gente tem no Praia a Natinha, que também joga muito bem, né? Se faz presente. A gente tem a Suelen ali também, que fazem nessa composição ali. Então, a gente pode esperar realmente um jogo de muita defesa, de muitos contra-ataques, e ali, com certeza, o diferencial vai ser a paciência. Se a gente for pensar aí, fazer um comparativo jogando com os times asiáticos, que é um time, às vezes, muito difícil de você conseguir colocar a bola no chão, então você tem que esperar o seu melhor momento. E essa questão do contra-ataque, Bauru saiu muito bem. Então, realmente vai ser um jogo, que nem eu estou falando, um jogo de titãs, de ambos os lados. A Natinha, né, Ideia? Hoje ela é a líbero da seleção, né? Hoje ela é a líbero da seleção. Acho que tem esse peso que ela está carregando, e esse peso que ela carrega, que ela conquistou, né? Não é assim, né? Carregando um peso. Não, é um peso bom de você carregar. Eu sou a líbero da seleção brasileira. E eu acho que nesse confronto tem isso, que a Leia já foi, né? A Leia já passou pela seleção, jogou Olimpíada no Rio de Janeiro, enfim. Tem uma certa diferença o peso das duas hoje, assim, que carregam, assim. E eu acho que a Natinha tem uma responsabilidade maior do que a Leia. Não sei se eu consegui me fazer entender nesse pensamento, assim. Entendi principalmente pelo peso que ela carrega, né? Eu acho que você quer dizer assim, são jogadoras de extrema qualidade, só que uma está carregando um piano maior do que a outra, por ser a jogadora da seleção brasileira no momento. E eu acho assim, a posição de líbero, uma das posições, entre aspas, mais ingratas que tem, porque ela tem que se fazer ser notada dentro de quadra, né? Muitas vezes a gente passa um jogo e pouco se falou do líbero, pouco se falou da líbero, olha, defendeu uma bola ou outra, mas é quase que assim, tem momentos que, não era mais do que obrigação o líbero colocar essa bola para cima. E quando a líbero é notada, quer dizer que ela está jogando um bolão. E foi exatamente o que aconteceu com a Leia, né? Principalmente nessa última partida. E eu acho que ela vai trazer essa energia, essa vibração de tudo que ela trouxe, né? Porque as coisas não passaram, né? A gente sabe que o que a Leia viveu não apaga de um dia para o outro, né? Você não supera o que ela superou de um dia para o outro. Então ela ainda está na mesma fase de luto, ela ainda está na mesma fase anterior. Ou seja, ela vai entrar com a mesma energia, com a mesma força, com a mesma garra. E do lado do Praia com a Natinha, óbvio, entra com esse peso, mas também entra com esse conforto de, não, peraí, tá pesado, mas tá pesado porque eu posso carregar, né? Se eu não pudesse carregar esse peso, eu não tava lá na seleção brasileira. E é tão louco, né? O vôlei é tão louco, assim, tipo... É claro que é um esporte individual, eu digo isso. Acho que a Déia falou essa frase na outra vez, né? O esporte individual mais coletivo que tem, o coletivo mais individual que tem. Como você não retém a bola, o seu trabalho tem que ser muito perfeito, né? Então, quem recebe a bola tem que receber da melhor maneira possível. Se errar, a levantadora tem que consertar e fazer seu melhor trabalho. Se ela errar, a atacante tem que arrumar, né? Então, assim, é uma forma de constrói certo, arruma o que fez de errado. E isso vai se encaixando. E eu acho que na questão da líbero, né, quando a líbero defende muito, Ângela, a ideia, assim, ela gera muito contra-ataque, porque a maioria das bolas no jogo de vôlei vão para a ponta, né, vão para posição 4, porque o jogo é formado dessa forma. Evidentemente, quando a bola, né, tem uma oposta jogando muito bem, a bola vai muito para a saída, mas na maior quantidade de bolas vai para lá, e a líbero está ali na diagonal, porque as bolas vêm parte na diagonal. Aí a importância do outro conjunto funcionar muito bem, né? Não adianta só defender, colocar a bola para cima, se não tá funcionando o contra-ataque, né?
se o contra-ataque não tá funcionando, se não tá funcionando. Eu não sei, assim, mas eu acho assim que é um jogo bom para as centrais do Praia, né? E bom para as ponteiras do Osasco, do SESI Bauru, né? Porque as levantadoras forçam bastante o meio, né? Com bola na mão, e vão sobrar bolas livres nas pontas. Por isso que eu acho que é um jogo que fica importante para as livres, assim, e boas para as ponteiras participarem do jogo. Ângela, de novo vou te perguntar, não vou perguntar para você quem passa para final, mas nesse primeiro confronto, o Praia jogando em casa leva um pouquinho da vantagem. Eu sempre digo isso quando falo de futebol. Existe o favoritismo antes da bola rolar. Quando a bola rola, o jogo se desenha de uma forma e a gente vai vendo quem pode ter mais chance de vencer. No vôlei, acho que é a mesma coisa. Antes da bola subir, tem um time que é um pouquinho mais favorito. Tô tentando tirar você do muro, tá? Você percebeu? Tô tentando te empurrar do muro pra você falar. Eu vou te fazer um bloqueio agora. Mas pega fácil. Olha, eu acho que realmente o Praia, eu acho que ele. Quer dizer, não é que eu acho, né? É pelo. Apesar que a gente for ver pelos confrontos, né? Eu peguei aqui as partidas, o Praia ganhou um e o Bauru, o SESI Bauru ganhou outra, né? Na fase de classificação. E se a gente for ver, né, as parciais ficaram, né, muito iguais assim nesse quesito. Mas eu acho que a questão do favoritismo nessa primeira partida é para o Praia. Né? O Praia está jogando em casa, a gente já falou sobre isso. Acho que as suas atacantes de extremidades, elas são muito fortes e muito constantes, tá? E temos aí a Denísia, que eu vou chamar, né, a atenção, que é uma que coloca esse combustível na equipe, entendeu? Tanto em relação a bloqueio, que ela tem uma gana para a questão de bloquear, de estar bem, tanto que ela está em primeiro lugar pela atuação, por questão de pontuação no bloqueio. Então, a gente tem aí um diferencial em relação à equipe do Bauru, como eu já também destaquei aqui, que o Marcão ele tem possibilidade de fazer trocas, e trocas realmente que podem trazer a diferença. Então, nesse primeiro momento, eu pontuaria o Praia como favorito nessa primeira partida. Aí, ó, agora só falta a ideia descer do mundo. Brincadeira. Só para você falar sobre o jogo, assim, o que você pensa, se tem algum favorito, né? E se a questão elenco como um todo, né? As 14, né, que vão para o jogo, tem algum time que tem um elenco mais forte, que possa ser melhor para o técnico usar na partida? Eu acho que, como a Ângela colocou, o elenco, principalmente pensando em atacantes, para o lado do time do Praia, tem um pouco maior, um investimento um pouco maior. Tá? Então, pensando em elenco, em trocas, olha, eu preciso de coisas um pouco mais pontuais, o Praia tem um pouco mais de facilidade. Mas, né, já chegando no ponto jogo final, eu gosto muito de momentos. Né? Nós somos todos atletas, não somos máquinas, ou seja, somos seres humanos. E os seres humanos trabalham com momentos, com energia, com fase. Olha, estou numa fase boa, estou numa fase ruim. E o SESI vem numa crescente muito legal. Pegou um 3-0 muito, muito firme na primeira quarta, na segunda já tomou de 3-0, depois veio com 3-1 dentro de casa, com uma torcida apaixonada do Fluminense dentro do Maracanãzinho. Então, eu acho que o momento do SESI é melhor. Mas isso não significa que é uma vantagem. Significa que possa, sim, equilibrar junto com o Praia dentro das qualidades que o Praia tem. Né? De jogar dentro de casa, de jogar com um plantel com mais trocas. Né? Então, pode ser que tu... Bom, pode ser não. Para mim, é também série longa e jogo jogado e bola para o alto e vamos ver o que acontece. E eu sou a favor de 3-2, 3-2, 3-2 dos 3 jogos, né? eu quero que dure 2 horas e meia, eu quero jantar assistindo ao jogo e tomar aquele leitinho antes de dormir para deitar quando acabar o jogo. É isso que eu quero, série longa mesmo, assim, com bons jogos para ser um prazer de assistir. Queria agradecer a vocês mais uma vez, Deia, muito obrigado, viu, pela disposição
de estar aqui com a gente, batendo papo. Sei que a gente gosta, mas sempre que, né, tem que colocar um horáriozinho na agenda, tal, cancelar algumas aulas de beach tênis, enfim, não sei, não quero atrapalhar aí a dinâmica do trabalho. Obrigado, viu, Deia? Beijo pra você. Ale, obrigada mais uma vez pelo convite. É bom demais estar aqui falando com vocês sobre voleibol. E, Ângela, mais uma vez, muito obrigada pela essa divisão de telas aqui. Ótimo papo mais uma vez, galera. Valeu, super beijo para você, muitíssimo obrigado pela sua energia, pelo seu espírito jovem, por nos contaminar com coisas boas. Obrigado. Obrigado, Ale. Obrigado, Andréia. Muito bom a gente poder estar, né, principalmente nessa reta final aí, com grandes equipes, com lindas apresentações, como foram essas quartas de final e, né, crendo e, como você mesmo falou, né, Ale, esperando que sejam 3-2, 3-2 e estejam as 3 partidas para ser mais um espetáculo dentro desse esporte lindíssimo que é o vôlei e que cada vez conquista mais fãs e pessoas que estão aí sempre querendo ou, né, buscando esse esporte como referência e como opção de esporte. Isso aí, vamos fazer parciais, todas as parciais com 50 pontos, tá? De 25 para cima. Beijo pra... Quer matar as meninas vão jogar. Vão jogar. Sair de lá é soro. Haja braço, soro. haja tudo. Beleza. Ó, muito obrigado para você que chegou até aqui nesse vídeo. Deixa seu comentário o que você acha aqui desses confrontos de semifinal pra gente saber. Tá certo? Obrigado, Deia. Obrigado, Ângelo. Obrigado a você. Pô, fica bem, hein? A gente se vê. Beijo pra você. Tem coisa melhor que aroma de café fresquinho? Sabe outra coisa que é muito boa? Um bom papo com café fresquinho. E se a conversa for sobre o vôlei, melhor ainda, né? A Melita acredita em nós também, que o café tem o poder de despertar os nossos sentidos para viver o que mais amamos. E o vôlei aqui nos conecta, nos emociona, nos faz sentirmos intensos na mesma paixão. A Melita está presente no nosso esporte, na Superliga, na Copa Brasil, no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia e no time feminino do Minas Tênis Clube. A Melita vai estar conosco durante todo o ano, apoiando esse esporte que tanto amamos. Então, você já sabe. A Melita é o café oficial do podcast Ataque e Defesa. Conheça mais os produtos da Melita na sua casa, apontando o celular neste QR Code que está aqui na tela, ou você pode clicar no link que está na descrição deste vídeo. Você usa o cupom ATAQUE10, tá certo? Vou tomar um colinho de café.